Olá, seja bem-vindo. Mais um videozinho aqui de instrução que nós vamos passar a orientação de como otimizar, né, a sua empresa para ficar mais fácil de você jogar e encontrar problemas rapidamente. Vamos lá. Cada jogador que entra aqui na aliança se depara com uma situação que a gente prega muito aqui, que é a questão de eficiência. A gente persegue a eficiência o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente sabe que quanto menos coisas você tiver para administrar ao mesmo tempo, mais fácil fica de você administrar. Você quebra menos a cabeça tentando entender variáveis que você não consegue controlar. Então, quando você controla poucas coisas ao mesmo tempo, fica mais fácil de você entender o que está acontecendo com elas. Vamos pegar esse caso aqui dessa empresa, desse nosso colega aqui. Parece um álbum de figurinhas, está cheio de avião, muito legal, bonito de ver e tal. Mas acontece o seguinte: imagina você que você vai lá e decola 20 aviões, quando você aperta o botãozinho vermelho lá, decola 20 aviões, e um desses aviões está com o preço de passagem errado. Você vai saber, dentre 20 aviões diferentes, qual é o avião que está com a passagem errada? Ou então, você apertou o botão decolar e um avião decolou vazio porque acabou a demanda da rota. Você configurou lá uma rota errada e acabou a demanda no meio da sua decolagem lá, e o avião decolou vazio e você está perdendo dinheiro. Como que você sabe que você está. Qual é o avião que está decolando vazio? Não sabe, né? Não tem como saber. Não é fácil. Não é tão fácil assim. Ao passo que se eu estivesse operando, vamos pegar esse exemplo aqui, MC21400. Eu sei que no modo Easy, um MC21400 ele lucra por decolagem, lucra não, fatura por decolagem US$ 1 milhão. Então, se eu tiver decolando 20 aviões, eu espero que eu ganhe 20 milhões. Mas e se eventualmente eu vou lá, aperto o botãozinho decolar 20 e ganho 19 milhões? Um avião não está lucrando. Um avião não está faturando o que deveria. E se eu estiver operando somente os MCs 21, rapidamente eu consigo detectar qual é o avião. Porque eu tenho poucos aviões para poucos modelos diferentes para administrar. Entende? Agora imagina você com vários aviões assim, onde cada avião desse voa uma distância diferente, tem um gasto operacional diferente, quantidade de passageiros diferente, velocidade, tempo, tudo diferente um do outro. Como é que você vai administrar isso? Não administra. Então aqui a gente recomenda que você opere poucos e bons modelos. Na minha opinião, 2 modelos de avião é mais do que o suficiente, tá bom? Vou pegar aqui o exemplo de uma empresa que eu administro, né? E eu estou com 17 aviões parados aqui. Vamos dar uma olhada numa coisinha aqui, ó. O primeiro avião, ele tá com o Cost Index 200. Você tem que saber usar esse cara aqui, tá? Cost Index. E eu vou explicar isso por que agora. Esse avião ele está voando uma distância de 7.200 quilômetros em praticamente 6 horas de voo. Se eu pegar o avião número 2, em Cost Index 200, ele está voando 7.172 quilômetros, ou seja, quase os mesmos 7.200 do avião anterior, e praticamente nas mesmas 6 horas de voo. Isso quer dizer que todas as minhas rotas elas têm o que? Tamanho parecido. Olha lá, 7.143, 5 horas e 55. Todas as rotas são praticamente a mesma distância, na mesma velocidade com os aviões do mesmo modelo. Isso acontece porque a gente usa essa tabela aqui. Se você pegar, essa aqui é uma tabela de um exemplo para A380, ok? Se eu pegar aqui a distância máxima, que é 14.489, ou seja, quase 14.500, e a distância mínima aqui, ó, 14.295, ou seja, 14.300. Daqui até aqui tem 200 quilômetros de diferença entre uma rota e outra, são uma variação de apenas 200 quilômetros. E aí eu sei aqui pelo meu faturamento que cada avião está faturando praticamente a mesma coisa. Olha lá, 3.898, 3.846. A diferença é muito pouquinha, tá? Isso por quê? Porque ali aquela tabela é gerada pelo botzinho do Discord que a gente usa aqui, e aí nos leva a uma outra situação. Por exemplo, se esse meu avião aqui com o Cost Index 200 faz essa rota em 6 horas, então quer dizer que esse avião está numa estratégia para 4 decolagens durante o dia. Eu posso decolar esse avião 4 vezes, que não vai acabar a demanda, e eu vou ganhar praticamente 1 milhão
por decolagem. Quer ver, ó? Aliás, esse caso aqui não ganha 1 milhão porque essa empresa ela é uma empresa em realismo. No modo easy ele chega no 1 milhão tranquilamente, tá bom? Vamos lá. É que no modo easy dobra, né? Esses valores aqui eles dobram, tá bom? Então vamos lá. E se eu quiser então mudar a estratégia do meu jogo? Poxa, eu não consigo mais entrar 4 vezes por dia no jogo. Eu quero reduzir para 3 vezes no dia. Como eu faço isso? Eu tenho que aumentar o tempo de voo. Ao invés de ser 6 horas de voo, eu tenho que aumentar para 8 horas. E aí eu faço isso com o quê? Com o Cost Index. Se eu colocar aqui em 133, olha lá, 7 horas e 49, ou seja, falta 10 minutos para 8 horas de voo. Depois eu explico essa diferença aqui para 8 horas, mas eu gosto de fazer isso, deixar um pouquinho antes das 8 horas. Porque aí é o tempo de todos os aviões chegarem mais ou menos juntinho ali, porque não vai ser 100% igual um com o outro. Então dá tempo de agrupar todos os aviões e aí quando chegar na 8ª hora, tá todo mundo já no chão, entendeu? Então por isso que eu não coloco 8 horas redondinho aqui. Então eu descobri que no Cost Index 133, todos os meus modelos MC21 vão voar aproximadamente 7 horas e 49 de voo. E como eu faço um ajuste, se eu quisesse ajustar todos esses aviões aqui ao mesmo tempo? Tem como? Tem como. Se eu tivesse 20 aviões aqui, dava para ajustar os 20 de uma só vez. Como? Vem aqui no menu Fleet. Aí, como eu opero dois modelos, que é o A380 e o MC21, o que eu faço? Eu quero ajustar somente os MCs 21. Se eu tivesse todos os meus aviões aqui parados, teria no meio deles os A380, certo? Então, para eu não correr o risco de interferir nos A380, o que eu faço? Entro no A380 e coloco aqui, ó, Ground All, ou seja, eu deixei todos eles, esse aqui está em manutenção, ele já está no chão então. Mas todos os outros, ó, ficou groundeados, então eles ficariam em vermelho aqui e não decolariam, ok? Então, aí eu volto aqui em Fleet, meus MCs 21, tá todo mundo bonitinho, estão em voo, né? Mas vamos dizer que eles estivessem aqui no solo, eles estariam liberados para voar. Então a gente vem aqui em rotas, e aqui eu aperto esse botão, ó, Cost Index, e eu trago esse cara aqui para o 133 que eu tinha visto aquela hora. Lembra? 133 era o index ideal. Quando eu apertar o botão aqui Depart, está em 17, mas se tivesse lotado a minha lista, estaria no máximo de 20. O que aconteceria? Eu iria mandar decolar 20 aviões usando o Cost Index 133. E esses 20 aviões voariam praticamente 7 horas e 46, 7 horas e 49, a no máximo 8 horas. Qual é a grande vantagem disso? Eu reduzo o consumo desses aviões. Perceba aqui, ó, nessa configuração 133 de Cost Index, olha o consumo de combustível e CO2, ó, 106.000, 0,14. Onde estava antes? 123.000. Ou seja, olha a redução que faz, né? Isso fica muito mais econômico, aumenta muito mais a eficiência da sua empresa, tá? E você também reduzindo o cost index, automaticamente a sua empresa vai aumentar na contribuição diária para a aliança. E isso é muito importante. E se eu quisesse que esses aviões decolassem apenas 2 vezes ao dia, não tem problema, eu reduzo ainda mais. Vamos lá, ó, 11 horas e 50. Vamos lá. Aqui, ó. Olha lá, ó. Cost Index 49. Eu poderia entrar aqui em Fleet, vou lá, isolo o meu avião, né? Eu deixo todos, no caso aqui eu deixei todos os Airbus em solo para eles não decolarem, porque o Airbus ele tem a distância diferente de voo, né? O alcance do Airbus é 14.500. O MC21 voa 5.500 por alcance máximo e ele consegue dobrar se estiver usando stopover. Mas nesse caso aqui, então eu isolo os Airbus, eu mantenho os Airbus em solo para eles não decolarem com o cost index errado, tá? E aí eu vou fazer o ajuste do cost index em 59. E aí eu venho aqui e aperto o botãozinho para decolar somente os MCs 21. Ah, terminei de decolar todos os MCs 21? Beleza, vou lá nos MC, coloco Ground All, ou seja, deixei todos eles em solo. Aí vou nos Airbus, Unground,
Aí agora sim, o ajuste que eu fizer de rotas é que agora não tenho nenhum Airbus em solo. Se eu tivesse, aí teria aqui o botão do Cost Index e eu ajustaria o Cost Index somente para os Airbus, um modelo de cada vez. Imagina aquele nosso amigo lá com vários modelos diferentes, onde tem em um modelo tem um avião, o outro tem três, o outro tem 10, o outro tem 30. Cara, não tem como administrar isso, tá bom? É muito complicado. Então fica aí essa dica para vocês otimizarem as empresas de vocês, aumentar a contribuição para a aliança, que a gente agradece, dedão no like aí para fortalecer o nosso canal, se inscreva na nossa aliança se você ainda não faz parte, para você aprender ainda mais estratégias para você jogar com mais inteligência, com mais eficiência e ajudar a gente a evoluir a nossa aliança, porque o nosso lugar está entre os top 10. Tá certo? Forte abraço, até a próxima.